Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e Fundação Marco Polo apresentam Dandara Podcast, narrativas antirracistas ao pé do ouvido. Realização, Projeto Gompa. Fique agora com o capítulo 1. Alô? Você tá na escuta? Tem alguém aí? Eu sei que tem. Tô escutando tua respiração. Por favor, fica. Ouve o que eu tenho pra dizer. Meu nome é Dandara e você provavelmente já deve ter me visto na televisão ou em qualquer coisa parecida que tenha inventado enquanto eu estive congelado. Não é uma metáfora. Eu fui congelado. De verdade. Como congela um pedaço de carne. A única diferença é que eu tô aqui. Na mesma frequência que a sua, por isso a gente consegue conversar. Posso te pedir uma coisa? Feche os olhos e só escuta a minha voz. Que cor você enxerga quando ouve uma voz desconhecida? Que cor você imagina que tem a minha pele, os meus olhos e o meu cabelo? Não precisa responder pra mim. É pra você. A minha voz agora também é pra você. Tá ouvindo esse barulho? Sou eu que eles querem. Estamos aqui ao vivo, direto do helicóptero da Força Aérea Brasileira, acompanhando a captura de Dandara, acusada de ameaçar a segurança nacional. Aqui ao meu lado está o primeiro-ministro, que vai dar uma declaração. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Realmente não é fácil fazer essa captura, mas é meu dever enquanto chefe de Estado, zelar pela segurança de todos. Essa mulher que está lá embaixo é uma ameaça para a estabilidade do país. Nós demos de tudo que podíamos a ela, tudo que estava ao nosso alcance, mas ela quis mais do que podíamos dar. E por isso, a era da pátria de ouvintes acabou. Nós ouvimos demais, fomos generosos demais, acolhedores demais. E vejam como está nossa cidade agora. Vejam a destruição causada por aquela que cativou nossos corações com uma história triste. Nossa cidade está destruída, vocês estão vendo? Está em chamas, tomada de assalto por terroristas. É isso que eles são terroristas. Não é o que nós somos. Esse é o papel que eles querem que a gente assuma. E é isso que eles fazem com quem ousa não aceitar participar dessa encenação ridícula da pátria de ouvintes. Eles escreveram histórias pra nós. A vida inteira nos colocaram em papéis em que não são os nossos e muitas vezes nos fizeram acreditar que esses papéis nos cabiam. Não cabem. Somos muito mais do que eles conseguem enxergar em nossos corpos e você também é muito mais. Eu sei que é. Agora, escuta a nossa história. Escuta como foi que viemos parar aqui. Eu tenho certeza que conhecendo a tua história você vai saber o que fazer quando chegar a hora. O meu pai era um homem trabalhador, assim como o seu. Um dia eu posso falar mais sobre a história deles dois, mas agora você precisa saber que o que eles fizeram foi por amor, foi para nos proteger. O meu pai, ele me contava uma história que era assim. Era uma vez uma princesa que morava num reino muito distante, junto com seu pai que a amava muito. Ela gostava muito da companhia dele, mas queria conhecer o mundo lá fora. Mas não podia, porque haviam homens muito perigosos que não gostavam de pessoas como ela. O seu pai ficava muito preocupado com o que poderia acontecer com ela e queria muito que um dia ela pudesse ser feliz. Viver com tranquilidade no lugar onde nasceu. Seu pai sabia que sair de casa nunca era garantia de poder voltar e dormir. Foi então que ele teve a ideia mais maluca de sua vida. Guardar a filha num compartimento de gelo. Para que ela ficasse parada no tempo. Esperando a paz chegar. Mas ele fez isso com muita dor no coração. Afinal, amava muito a sua filha e tinha medo que seu plano não desse certo. Mesmo assim, ele sabia que precisava fazer alguma coisa e resolveu arriscar. O que ele fez? Ele esperou a filha dormir, construiu um compartimento de gelo com caminha, uma janela, um verdadeiro castelo. Aí, com muito cuidado para não acordá-la, ele a colocou na caminha de gelo. Deu um beijo em sua testa e a fechou lá dentro, prometendo que em tempos de paz ela poderia sair. E eles chegaram?
Sim, depois de muito tempo, mas chegaram. Meu pai achava que a paz chegaria, mas não chegou. O que aconteceu quando me descongelaram nunca deveria ser chamado de paz. Me expuseram em praça pública como se eu fosse um animal de zoológico. E depois fizeram pior ainda. Eu consigo lembrar exatamente daquele dia. Daquelas pessoas, dos flashes iluminando meu rosto. A multidão em frente ao Museu Nacional. Aguardando vorazmente a minha chegada. Amado povo brasileiro, iniciar esse discurso é inundar de emoção o coração de um país cuja história teve suas páginas arrancadas, vilipendiadas e incendiadas. Capítulos da nossa história que nós preferíamos esquecer, que deixaram marcas profundas em nossas instituições de ensino e pesquisa, em nossa segurança, em nossa saúde, mas principalmente em nossas famílias. Capítulos onde a ignorância prevaleceu ante a sabedoria. Aqui, nesse espaço que durante séculos guardou documentos e artefatos de relevância nacional e internacional e que por ignorância foi consumido pelas chamas, permanecendo em ruínas por tantos anos. É com orgulho que quase 100 anos depois do fatídico incêndio que destruiu o nosso glorioso Museu Nacional, que convido a todos para a reinauguração desse espaço e convido também para que acompanhem de perto a nossa mais valiosa descoberta arqueológica. Aqui, nesse espaço, vocês conhecerão a última negra da nação. É isso mesmo, a última negra da nação. A voz que poderá romper com todos esses anos de vazio histórico e finalmente nos dizer o que aconteceu com os negros desse país. O que aconteceu com os negros desse país? Eu fiquei com vergonha da minha pele. Eu olhei para minha pele e depois para dela. Eu olhei bem no fundo dos olhos. Aqueles olhos dela são diferentes. Os olhos dos negros. Essa talvez seja a maior diferença. Não, eu acho que não são os olhos a maior diferença. Olhe para as mãos de um negro. São mãos diferentes. Eu li um conto na escola que falava que as palmas das mãos dos negros eram brancas porque Deus se arrependeu de ter feito os negros. Sim, porque os brancos riam deles e os faziam de escravos. Como Deus não podia voltar atrás, Deus fez com que a palma das mãos dos negros fossem brancas também, para que todos soubessem que o que os homens fazem é apenas obra dos homens. E foi pensando assim que ele fez a mão dos pretos igual a dos brancos, que dão graças a Deus por não serem pretos. Então Deus lavou as mãos? Isso explicaria alguma coisa. Eu comecei a perceber que ela ficava sempre em silêncio e isso me incomodava. Eu entendi a vida inteira que se um negro se aproximasse, deveríamos ficar em silêncio e ouvi-lo em sinal de respeito. Mas ela não falava, então eu gritei com ela. Eu disse, fala, eu quero treinar a minha escuta com você. E foi aí que eu respondi. Por quê? Por que vocês querem treinar a escuta de vocês comigo? E ela foi extremamente agressiva. Não, eu não fui agressiva. Eu só expus o meu lado. Aliás, porque eu estou... Deixem ela falar. Não a interrompam. Uma das diretrizes do nosso governo é ouvir. Em pouco tempo seremos um país de ouvintes. Mas e se eu não quiser falar? Ela disse que não queria falar. E eu questionei. Eu disse, por que não? Você vai deixar a história do seu povo ficar apagada. Essa responsabilidade é inteiramente sua. Não, não é. Essa conta não é minha. Eu fiquei confuso. Nos disseram a vida inteira que havia um buraco na história. E aí aparece a peça-chave e ela se recusa a solucionar o vazio? Eu poderia dizer que isso é egoísmo? Não sei. Por que agora vocês estão me perguntando? É que esse mesmo conto fala que os negros tinham as mãos brancas porque andavam com elas na terra onde não pegava sol. Por que essa história agora? Me desculpe, meu papel aqui é exclusivamente dar um gatilho para sua memória. Eu tenho a minha memória intacta. Todos nós negros temos. Onde estão os outros? O que fizeram com eles? Por que meu pai disse que eu deveria tomar cuidado? Eu fiquei muito mal depois de ter gritado com ela. Foi como se algo gritasse na minha pele, algo que não sou eu. Vem além de mim. Não sou eu nem o que eu acredito. Eu nunca gritei com outra mulher, mas eu gritei com ela. A pele. A pele guarda muitas memórias.
Ela disse que algo na pele dela gritava comigo, algo que não era dela. Mas quem gritou comigo foi ela. Como pode algo que não era dela gritar comigo através dela? Ela era raivosa. Eu só lembro disso. Ei, os negros tinham hábitos religiosos muito diferentes dos nossos. Eu não quero responder mais nenhuma pergunta. Aí eu perguntei pra ela se os negros faziam piada sobre os brancos, porque eu li numa matéria que havia uma grande discussão em torno do racismo praticado pelos negros. Ela me olhou com um ar de reprovação, como se eu tivesse falado uma bobagem muito grande. Eu olhei pra minha pele como eu nunca tinha olhado antes. Aí eu pedi desculpas. Eu disse que não estava acostumada com aquilo. Querem mesmo saber? Eu acho que eu posso falar agora. Nós queremos. Nós passamos a vida esperando o momento em que poderemos escutar um negro de verdade. Sim, escutar um negro é quase um resgate espiritual. É como se algo na minha pele ardesse, como se fosse um castigo, uma chibatada, como se, ouvindo um negro, eu estivesse pagando uma penitência pelos meus antepassados. Sim, é real. Eu quero ouvir você falar sobre a escravidão e como doeu receber as chicotadas. E vai fazer bem pra mim exercitar o meu lugar de escuta. Ouvir que os meus antepassados maltrataram os seus e que por isso eu tenho uma dívida histórica com você. E sim, eu acho que agora eu respondi aquela pergunta sobre o que eu faria se os negros voltassem. Por que toda essa farsa? Por que dizer que houve um vazio na história sendo que vocês sabem? Vocês sempre souberam que o meu pai estava querendo dizer com comemorar um aniversário a cada 23 minutos. Mas vocês querem ouvir da minha voz negra, não é? Uma pátria de ouvintes. Não é, e vocês sabem que não é. É preciso fazer uma assembleia sobre o lugar de fala. Eu não quero responder mais pergunta nenhuma. Só eu sei a minha história. Só eu sei o que eu carrego e o peso que isso tem. Eu também. Alguém poderia me explicar o que está acontecendo aqui? Eu disse que ia dar merda. O que vocês vão fazer com ela? O que a gente já deveria ter feito. Ele cumpriu a promessa. Mas não quero falar sobre isso. Não agora. Quero falar do futuro com você. Do propósito que viemos cumprir em nome dos nossos pais. Do que eles fizeram por nós para nos proteger. Eu prometi pro teu pai que eu ia te procurar, que eu ia cuidar de você, que eu ia dizer quem ele foi. Eu lembro até hoje da voz dele dizendo: me promete que você vai lembrar desses olhos aqui e vai atrás dela. Me promete que você vai encontrar ela, que vai dizer a ela que eu a amo e que tudo que eu fiz foi para proteger ela, para que ela ficasse segura. Me promete. Vem comigo. Você mesmo vai poder dizer isso tudo para ela. Tem gente grande me ajudando a atravessar pro outro lado de um jeito que eu ainda não entendo, mas tem. Vem comigo. Diz isso você mesmo pra ela. Eu não entendo porque você tá querendo me ajudar. Eu destruí a vida de seu pai. Eu lembro até hoje do amor com que ele falava de você. E a gente destruiu a vida de seu pai. Isso é uma outra história. Eu me preocupo com a tua filha agora. Eu não posso deixar que ela passe o mesmo que eu passei. Foi muito difícil? Como você imagina que está no Brasil 100 anos pior? Você acha que ela já foi descoberta? Eu acho que não. Mas é uma questão de tempo. Vem comigo. Você acha que um dia ela vai me perdoar? Você se perdoou? Ele não respondeu. E eu precisei voltar. Soldados, continuem procurando. Eu quero que vocês revistem toda a área. Vocês vão revistar tudo até encontrá-la. São eles, droga, Niara. Você tá pronta? Tá preparada pra fazer o que a gente combinou? Tô. Você acabou de ouvir Dandara Podcast, Episódio 1. Dramaturgia, Pedro Bertoldi. Direção, Silvana Rodrigues e Camila Bauer. Direção e produção musical, Álvaro Rosa Costa. Com Railine Vitória, Álvaro Rosa Costa, Fabrício Zavarese, Fabiane Severo, Guilherme Ferreira, Henrique Gonçalves e Silvana Rodrigues. Realização,
Projeto Gompa. Acompanhe nossas redes sociais, @DandaraPodcast, @A Última Negra e @Projeto Gompa. Até o próximo episódio.